muito já no Brasil, mas a área pública não. Entra, planeja 4 anos o seu mandato e depois o próximo que vier que se vire. E eu penso que o Brasil precisa de um grande planejamento futuro, se organizar acima de tudo, virar a página política, né, criar um ambiente institucional pacífico e, acima de tudo, criar um ambiente para que as pessoas possam empreender. Nós temos que destravar o Brasil. O Brasil é um país travado, onde, lamentavelmente, você tem R$ 1 trilhão esperando licenças. Licenças da Agência de Mineração, da ANAC, licença do IBAMA. E o país querendo crescer, precisando crescer para gerar emprego e renda para a população, e ele fica travado numa máquina pública, infelizmente, lenta e ultrapassada. E o que nós fizemos no Paraná? Eu assumi o Paraná em 2018, 2019, o PIB do meu estado era 440 bilhões. Eu vou entregar esse ano o PIB do Paraná acima dos 830 bilhões. Praticamente dobramos o PIB do Paraná. Passamos a ser a 4ª economia do país, com a melhor educação, ladeado com o Caiado aqui, com o Goiás, temos as 2 melhores educações do Brasil, 4 vezes o estado mais sustentável. E nós chegamos a um ponto, Schneider, de o Paraná ter o dobro de dinheiro em caixa para investimento que o estado de São Paulo. Um feito inédito no meu estado. Fruto de uma organização financeira, fruto de você conseguir diminuir a máquina pública, dar mais velocidade para o empreendedor e não atrapalhar quem produz. Lamentavelmente, o poder público hoje no Brasil acaba atrapalhando quem quer gerar emprego. E eu não falo dos grandes investidores, dos grandes empresários. Para você conseguir, às vezes, abrir uma barraquinha de cachorro-quente, um açougue, pegar o alvará para abrir uma padaria, é um parto, às vezes, na área pública. E nós conseguimos destravar o Paraná. Tanto é que a gente criou uma série de programas chamado Descomplica. Descomplica Energia, Descomplica Rural. Isso fez com que o Estado pudesse crescer numa velocidade bem acima da média do Brasil. Governador Eduardo Leite, o senhor se sente pronto para um desafio como esse? Olha, Rodolfo, quis o destino que a minha jornada política me impusesse justamente lidar com um Estado que todos sabem, polarização não é coisa recente. No Rio Grande do Sul, polarização política é histórica. O enfrentamento político entre esquerda e direita, o desafio de conciliação no nosso Estado sempre foi maior. Um Estado muito polarizado e com uma crise fiscal violenta. O Rio Grande do Sul, que eu assumi lá em 2019, além de ter um ambiente político complexo, difícil, era um Estado que não conseguia pagar salário dos servidores no final do mês, não conseguia pagar fornecedores, atrasava pagamento aos municípios e não conseguia pagar os hospitais. Fornecedores de medicamento não recebiam e não forneciam os medicamentos. De alguma forma, o Rio Grande do Sul, que eu tive que trabalhar politicamente e do ponto de vista de gestão para trazer as contas para o equilíbrio, voltar a ter capacidade de investimento, guarda alguma relação com o Brasil que vem aí pela frente. Um país com um desafio político enorme da polarização. A gente tem que conseguir construir um ambiente de mínimo respeito e convergência. Eu não tenho a ambição de conseguir fazer com que os brasileiros pensem da mesma forma, nem quero, nem desejo isso. Eu não quero que os brasileiros se unam no mesmo pensamento político, eu quero que eles se unam no mesmo propósito. Esse é o ponto. A gente tem que ter a capacidade de se respeitar, né? Um presidente não pode ofender brasileiros, por mais que eles pensem diferente do presidente plantão. Você tem que trazer os brasileiros juntos para enfrentar os nossos desafios. Só que a política atual insiste em debater os desafetos. Esse é o ponto. É uma guerra enorme para tentar destruir quem pensa diferente, enquanto os problemas continuam lá. Então, no estado do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu fazer um conjunto de reformas duras, profundas, difíceis e até amargas, sem criar um caos social, sem criar um caos no serviço público. A gente teve que fazer reformas assim, que chamaram servidores públicos, inclusive, a abrir mão de vantagens, benefícios que se incorporavam, que geravam um crescimento vegetativo da folha de pagamento, ocupando o nosso orçamento e limitando a capacidade de investimentos em todas as áreas. A gente reduziu de 80% a despesa da folha para 60% e saímos, portanto, de 2% de receita corrente de investimentos para 10%. Então, houve uma virada de chave em que todos fizeram a sua parte. Privatizações, reformas nas carreiras do serviço público, reforma administrativa, reforma previdenciária foram feitas com a compreensão dessa necessidade pelos nossos servidores, porque nós construímos um ambiente político saudável para isso. Eu quero poder dar essa contribuição ao nosso país, levando a curso aí as reformas mais duras que terão que ser feitas. O país está com uma trajetória de dívida PIB, está com a ocupação das despesas obrigatórias no orçamento, tornando quase que inadministrável ali na frente o Brasil se a gente não tomar medidas urgentes, e a gente vai ter que saber fazer essas medidas duras com um ambiente político saudável. Fernando Schiller.
Bom, cumprimentar os governadores, eu acho que faço uma pergunta que está na cabeça de quase todo mundo, não é? O Brasil vive uma política polarizada, essa polarização vem se consolidando há muito tempo, né, especialmente nas duas últimas eleições. Então, a pergunta que surge a todo momento é qual a estratégia, qual é, vamos dizer assim, a força política para se quebrar essa polarização? Não é? Um pouco esse tema que eu acho que o governador Eduardo tratava aqui. Quando se vê dentro do próprio PSD uma divisão, quer dizer, você tem o próprio PSD que vai lançar uma candidatura, 7, 8 estados já declarando apoio ao Lula. Não é? Então, quer dizer, a polarização, especialmente nos partidos de centro, ela tende a pressionar o sistema político. Então, a minha pergunta é muito simples. Qual é a estratégia, qual é o discurso, qual é a mensagem para se quebrar essa polarização no Brasil? Vou começar pelo governador Ratinho. Olha, Fernando, eu não construí minha carreira política em cima de pensamento filosófico e ideológico, né? E eu defendo valores. Eu defendo a liberdade de imprensa, eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo a propriedade privada, eu defendo a liberdade econômica, eu defendo a família, eu defendo a vida, eu defendo valores. A pessoa que pensa como eu, quer colocar na caixinha da esquerda ou da direita, é problema dela. Eu trabalho dessa forma. E penso que é necessário a gente apresentar uma agenda de valores, né, aquilo que eu defendo. As pessoas que entendem, que pensam como eu, obviamente, eu vou tentar convencer em cima de um projeto de país. E, acima de tudo, apresentar um projeto. Se você perguntar para as pessoas, e as pesquisas apontam isso, elas não aguentam mais essa discussão rasa política. Você vê uma discussão na internet de polarização sobre chinelo e não vê a discussão sobre saúde, sobre educação, sobre inteligência artificial, sobre robótica nas escolas, sobre educação financeira nas escolas. Então, essa bolha que existe na internet não é a Dona Maria. E nós temos que pensar e trabalhar e governar para a Dona Maria, que acorda cedo, que pega 2 horas de ônibus lotado, que volta, tem que cuidar do seu filho, que não tem creche, muitas vezes no seu bairro. Então, eu acho que a partir do momento que nós tivermos a oportunidade de apresentar isso para o cidadão, é bem provável que as pessoas vão começar a refletir sobre política, sobre os candidatos e automaticamente tomar sua decisão. Governador Eduardo Leite. Eu acho que o ponto é justamente trazer o debate para os problemas reais da vida da população, sem dúvida nenhuma, né? Agora vamos lembrar, nós tivemos eleição sob mensalão, nós tivemos eleição sob lava-jato, nós estamos aí diante de uma eleição que está com o Banco Master como um grande escândalo. Os brasileiros estão indo às urnas mais uma vez, neste ano, diante de graves escândalos de corrupção, que não podem ser admitidos, tolerados e que devem ser demonstrado com clareza a nossa disposição de enfrentar esses assuntos, punir quem quer que seja, altas autoridades que estejam envolvidas, onde estiverem, no Supremo, no Congresso, onde estiverem. Mas não pode ser simplesmente uma eleição do antissistema. Nós é que temos que melhorar o sistema político brasileiro para que não seja sempre uma eleição diante de um escândalo. Tem que se dar consequência para quem fez coisas erradas, e nós temos que, de outro lado, criar um ambiente político institucional melhor no país. Então, esses debates terão que ser trazidos nessa eleição e um presidente que venha a ser eleito vai ter que fazer isso com capacidade de diálogo com esse Congresso, que tem as suas virtudes e seus defeitos, onde há seres humanos existem virtudes e defeitos, lá no Congresso também existe, e tem que ter a capacidade de liderar moralmente, né? E eu tenho muito essa honra de poder dizer que com 22 anos de vida pública que eu tenho não tenho absolutamente nada que possam falar a meu respeito em termos de qualquer mal feito, qualquer questão moral ao longo dessa minha trajetória. Isso é muito importante, resgatar essa capacidade de liderança do presidente da República. Nós temos que, se vamos romper com essa polarização, eu sei que imediatamente os dois polos que aí estão protagonizando anseiam voltar ao poder em 2030. Eu, para poder criar um melhor ambiente, mandaria imediatamente, no início do governo, uma emenda para acabar com a reeleição de presidente da República. O que eu quero deixar como recado é: me ajudem a fazer as transformações que o país precisa. Precisa botar contas em ordem, precisa ajustar o sistema político, partidário, institucional. Não olhem para mim como um obstáculo para a próxima eleição.
Nós temos que ter senso de urgência. Se o país não ajustar a sua rota urgentemente, a gente perde o trem da história, né? Como foi falado aqui pelo governador Ratinho, tem inteligência artificial rompendo com a forma como as pessoas trabalham, com alto poder de concentração de renda, vai substituir, especialmente, infelizmente, pessoas que não foram formadas adequadamente ao longo do tempo, né? Porque o Estado falhou, o Estado brasileiro falhou no processo de formação de capital humano. Então, nós estamos diante de uma situação que exige senso de urgência. E enquanto se debate nos outros países projetos de 20, 30, 50 anos, aqui se debate o dia seguinte. A gente tem que recuperar essa capacidade, sim, de planejamento de longo prazo. Governador Caiado, tem espaço para essa terceira via nessa polarização citada pelo governador Leite? Eu acredito muito. Sabe por quê? Porque eleição, a de 2026, ela tem um significado muito importante. Ela não pode ser uma eleição de revanche. A eleição não pode ser o 8 de janeiro de novo. 8 de janeiro, se eu for o presidente, eu vou anistiar, acabar com isso imediatamente e falar, acabou esse assunto, vamos trabalhar. Em primeiro lugar. Então, o que você espera neste momento para debater como vocês estão abrindo esse espaço para nós hoje? É exatamente ir de acordo com aquilo que é o sentimento da população em primeiro lugar. O que é? Violência, corrupção. Pronto, toda pesquisa é isso aí. Violência e corrupção. Onde é que ataca a violência e a corrupção? Cidadão mais humilde, mais pobre, aquele que vive em condições subhumanas, estão verdadeiramente sequestrados pelo narcotráfico hoje. É uma realidade. Não dá mais para tapar o sol com a peneira e achar que as coisas vão ser resolvidas onde grande parte do território brasileiro está sob o comando das facções e os brasileiros também. Então, é uma primeira medida, tá certo? Eu reconhecerei e encaminharei ao Congresso Nacional imediatamente também que essas facções elas serão consideradas terroristas, com todas as penalidades que deve haver. Um primeiro ponto. Um segundo ponto é exatamente resgatar a credibilidade daquela cadeira. Não se governa sem autoridade moral. Não se governa sem que tenha a condição da pessoa chegar ali, chamar o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, do Senado e apresentar todo esse quadro que o Brasil está passando e dizer: este problema não é apenas do presidente, é de todos nós. E vamos resolver esse problema a partir de agora. Seja de penduricalho, seja de avanço em emendas de área discricionária, seja na apatia que tem um presidente da República que não assume as suas discussões e nem a sua responsabilidade, né? Ao invés de estar governando neste momento, preocupado com o Brasil, ele se pousa de embaixador de facção. Então, este é o Brasil que desencantou a população. Agora, o Brasil, com isto, está assistindo um outro problema. Qual é o problema que ele está assistindo? Atrasado na educação, atrasado na parte de pesquisa, na área de inteligência artificial, com a legislação mais retrógrada que existe, uma concentração de poder cada vez maior no governo federal, inviabilizando os estados. Nós somos governadores bem avaliados. E, no entanto, você vê a ingerência do governo em agora querer mudar o SUS. Ele agora quer decidir, para nós, governadores e prefeitos, com mais especialidade para saber quem ele deve mandar para aquela cidade para poder operar o paciente. Gente, isso é problema nosso. Da mesma maneira que, no meu estado de Goiás, tá certo? Não tem visita íntima para faccionado. Não tem audiência com advogado em sigilo. Tudo é gravado. E todo presídio é gravado também, tem gravação ambiental. Então, este grau de monitoramento é que levou o Estado a ter hoje a perspectiva de você viver em paz dentro dele. Então, cresce a segurança, cresce a educação, porque você não vai ver faccionado na porta de colégio vendendo droga, cresce a indústria, porque a empresa de produção de carro blindado faliu, mudou para São Paulo, não tem mais espaço para roubo de carro, de mercadoria, dessas coisas. Então, você tem um clima de segurança, você tem um desenvolvimento econômico. Esse é que o Brasil quer. É saúde, é segurança, é emprego. É a dona Maria, como colocou aqui o Ratinho, ela quer ter paz. E aonde nós conseguimos implantar tudo isso, é onde você tem os melhores níveis
de resultado, de avanço das pessoas saírem da pobreza e se emanciparem. Mitre. Vamos ficar um tempo na segurança. O governador Caiado já levantou. A preocupação com a segurança e o medo junto, né, estão transformando esse tema num tema que pode ser definidor nesse ano eleitoral. Eu não tenho dúvida sobre isso. As pesquisas estão aí confirmando e nem preciso, acho que o dia a dia já fala por si. A minha pergunta é como combater o crime organizado num sistema que seja integrado, um sistema que envolva todas as forças do país, todas as forças legais do país. Porque o crime está integrado. A luta contra o crime não está, o combate não está e precisa estar. E eu imagino, acho que não tenho dúvida sobre isso, é preciso que haja uma coordenação nacional nisso tudo. Sem dúvida. Como constituir essa coordenação sem perda, sem redução de autonomia dos estados e dando a eficiência que precisa, que o crime já tem há muito tempo e o combate ao crime ainda não tem. Governador. Vou pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, onde nós conseguimos reduzir quase 70% homicídios, 80% de redução de roubos a pedestres, 90% de redução de roubos de veículos. Somos, de acordo com o Anuário da Segurança Pública, o estado mais seguro no Brasil para você andar com o celular na rua, tem o menor número de roubos de celulares per capita no Brasil, é o Rio Grande do Sul. Como é que a gente conseguiu, depois de um caos na segurança pública, eu assumi no estado com os piores indicadores na série histórica e trouxe para os melhores indicadores já registrados na história do Rio Grande do Sul. Como que a gente fez isso? Sistema de gestão com base em dados e evidências que nos dá toda a apuração com estatísticas georreferenciadas e acompanhamento para termos reuniões objetivas a respeito de onde estão acontecendo esses crimes e um modelo de governança que traz todas as forças para se reunirem em ciclos de reuniões que são pré-definidos e que têm a liderança do governador. Eu lidero as reuniões mensalmente, coordenando essa integração, chamando a responsabilidade aqueles territórios onde há algum tipo de inflexão, de começar a ter um pouco mais de roubos de veículos, não precisa virar problema crônico, mas começa a se apurar algum tipo de problema, chama a responsabilidade, não o delegado da Polícia Civil ou o comandante da Polícia Militar ou alguma outra estrutura. Todos têm que vir juntos prestar contas ao governador e demonstrar o que está sendo feito. Com essa rotina de governança, você impõe a necessidade de que eles se reúnam antes e isso gera essa integração que você falou e essa coordenação entre as forças. Já não interessa mais se é de uma corporação ou de outra. E vai se criando um ambiente de confiança em que participam dessas reuniões a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, o Judiciário, todos participam nessas ciclos de reunião. Não existe nenhuma lei que obrigue eles a participarem, não são estruturas subordinadas ao governador, mas participam da reunião. Por isso que eu quero dizer o seguinte, não adianta pensar simplesmente na elaboração de uma lei que mande integrar, que mande compartilhar, que tente ingerir em uma determinada estrutura. Essa coordenação e essa integração, que é fundamental, ela acontece na medida em que você cria um ambiente de confiança, numa coordenação bem relacionada. Por isso que tem que ser, se é prioridade para o país, e está muito claro, prioridade do presidente da República. Não adianta simplesmente criar um Ministério da Segurança, delegar um terceiro. Se ele não avocar essa responsabilidade para poder trazer as 27 unidades da Federação conjuntamente, pode botar na lei o que quiser, pode botar na Constituição, pode fazer o que quiser, que não vai acontecer. Tem que ser algo realmente de responsabilidade do presidente. Sim, eu só acrescentaria aí que a questão da integração, quando se fala no problema nacional, é muito mais complexo. Sem dúvida, mas é o papel do presidente fazer a coordenação para trazer governadores. Não pode querer mandar lá nos estados. Isso está errado. Mas você tem que trazer, sim, para um ambiente de coordenação que, pela liderança, você consiga coordenar, compartilhar dados, sistemas, enfim. Efetivamente, a gente tem feito isso no COSUD, o nosso estado, nosso consórcio de Sul e Sudeste, porque criamos uma relação de confiança entre os governadores, nos reunimos sistematicamente. Vamos ficando nesse ponto do mito. Não há uma lei proibindo a criação de um banco de dados federal, ou seja, feita por todos os estados. Não existe essa proibição. O governador Caiado, Ratinho, Eduardo Leite poderiam se reunir junto com os outros governadores e montar um banco de dados sem falar com o presidente da República. Assim como não tem uma lei que proíba a criação de um banco genético, um banco de perfis genéticos. Nenhuma lei. No entanto, os governadores nunca fizeram isso. Calma.
Mas o banco de perfil genético está avançando, sim, com o compartilhamento de informações. Só terminar minha pergunta. Entre nós temos. Não, deixa eu terminar minha pergunta. Não existe uma lei proibindo. Não precisaria de uma lei, portanto, como o governador Eduardo Leite falou, essa lei que está sendo discutida agora no Congresso, para colocar no papel e obrigar, então, a ter o banco e tal, que já poderia estar funcionando há muito tempo. Existe uma desorganização no Brasil que ela é natural. Por exemplo, quando o governador Caiado participou da reunião com o Ricardo Lewandowski, o ministro, ele entrou querendo decidir tudo ali. O senhor reagiu e os vídeos circulam nas redes sociais, todos a forma como o senhor reagiu, querendo dizer, isso é comigo. Assim como o senhor acabou de dizer isso, assim como o governador Ratinho. Se é com os estados, quando vocês forem sentar do outro lado, continuará a ser com os estados. Eu quero provocar essa discussão sobre a responsabilidade dos governadores. Se me permite responder, Eneg, eu defendo a descentralização do Brasil. Acho que um grande erro do Brasil, não só na segurança, mas em diversas áreas, é a centralização do poder em Brasília. Eu estou convencido que você não vai consertar o Brasil através de decisões só de Brasília. É através dos municípios e os estados. E pela segurança em especial. Vou dar um exemplo para vocês. Se tivesse a oportunidade de ser presidente, uma das primeiras medidas, se não a primeira, eu encaminharia para o Congresso Nacional uma emenda na Constituição dizendo o seguinte: passam a autorizar, ou a Constituição, fica autorizado na Constituição, autorizar os estados a legislarem sobre crime contra a vida. Eu tenho certeza, Mitre, que se eu mandasse para a Assembleia Legislativa do Paraná, amanhã, uma lei aonde feminicídio, o cara que comete um feminicídio, ou o cara que mata um trabalhador na rua, ele pega 40 anos de cadeia sem redução de pena, passa em 24 horas. 24 horas. 24 horas. E se você não autorizar os estados a fazer isso, você vai saber qual estado compactua com o narcotráfico. Muito rápido, muito rápido. Pega crime contra a vida, pega quem é embriagado, atropela um trabalhador na madrugada, indo trabalhar, que hoje não vai preso. O cara paga a fiança e vai embora e responde processo. Então você tem que descentralizar. O problema do Brasil não é prender bandido, o problema do Brasil é soltar bandido. De cada 100 presos em flagrante, 60 voltam para a rua no mesmo dia. Os tribunais de justiça soltam. Então, as nossas polícias prendem bandido todo dia. Eu estou no menor índice de criminalidade da história do Paraná. Rio Grande do Sul também, Caiado também é um exemplo. Só que é o seguinte, você prende, no outro dia solta. Prende, no outro dia solta. Aí o policial fica... Você pode pagar bem o policial, mas o cara começa a se sentir incompetente. Você coloca armamento de ponta, você coloca viatura de ponta, você coloca helicóptero de última geração, o cara pega o bandido, em 24 horas está solto de novo. Ninguém trabalha feliz dessa forma. E não vai levar segurança para a Dona Maria desse jeito. Então, o Brasil tem que ser descentralizado, em especial na segurança pública. E o governo federal tem que assumir uma responsabilidade que nunca assumiu. E não é deste governo, dos últimos 30 anos, que é cuidar de fronteira. O que justifica ter 170 batalhão no centro da cidade? Um em São Paulo, um em Porto Alegre, outro em Curitiba. Tem que estar na fronteira com o Peru, com a Bolívia, com o Paraguai, defendendo a fronteira. Nós somos invadidos todo dia. Nós não somos invadidos por países inimigos, mas nós somos invadidos pelo crime organizado, pelo narcotráfico, todos os dias. E ninguém faz nada. As forças de segurança do Brasil não fazem nada. Marinha, Exército, e não fazem porque não tem comando. As forças de segurança trabalham em cima do comando do presidente. Então, eu penso que segurança pública não é só você investir em presídio, que é importante, mas se você tem um sistema de gerenciamento prisional bem feito, isso traz resultado na rua. Eu sei porque eu assumi o governo, tinha 14 mil presos em delegacia. Era o estado que mais tinha preso em delegacia. O delegado era marmiteiro de preso. Eu fiz 13 presídios em 3, 4 anos, montamos a polícia penal. Polícia Civil não mexe mais com preso, só a Polícia Penal. Hoje o Paraná tem 80% de solução de crime pela Polícia Civil, de solução nas investigações. Nós somos no topo aí entre os demais estados aqui do Rio Grande do Sul e Goiás. Então, o problema do Brasil é uma legislação que possa ser dura com os bandidos. E eu defendo que cada estado possa fazer a sua. Que daí a gente vai ver de fato qual o estado que trabalha com narcotráfico e qual aquele que trabalha de maneira séria. Ouvi o governador Caiado que ele está se coçando, que ele adora esse tema. Exatamente. Deixa. Esse é um assunto que eu tenho um carinho enorme por ele, talvez pelos anos vividos, não é?
E você não tem governabilidade sem segurança pública. Não existe governabilidade. Você tem falsa governabilidade. Olha o país democrático, você diz, não, esse aqui é o território do Comando Vermelho. Esse aqui é da facção do PCC. Esse aqui é da Amigos do Estado. Qual o país que você tem isso que seja um país em plena democracia? Não existe. Só o Brasil. Essa falsa que existe hoje na Venezuela, na Bolívia, na Colômbia, na América Latina. Bom, então veja bem, qual é a integração aí, começando pelo Mitre? Olha, qual é a condição que você tem? Você tem hoje, chamada FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Certo? Sabe onde é que é a sede da FICO, no meu estado de Goiás? Dentro da Superintendência da Polícia Federal. Tem 2 homens meus da inteligência, da Polícia Militar, da Polícia Penal e da Polícia Civil, mais Polícia Rodoviária e Polícia Federal. Ali, todos trabalham em conjunto. Então, existe essa integração, ao mesmo tempo, de informações, porque elas circulam nessa sala onde você tem uma convergência das ações. Segundo lugar, você tem, a partir daí, aquilo que eu formei ao chegar ao governo, 1000 homens na inteligência. 1000 homens na inteligência. Eu nunca tive um assalto a banco, nunca tive um assalto a carro forte, nunca tive um novo cangaço, nunca tive uma invasão de terra, nunca tive um sequestro. Por quê? Por que se existia tudo isso lá e não tem agora? Por quê? Então, eu vou dizer por quê. Sabe o que é que existe também? Você tem uma sensação hoje de que o governante, ele é transitório, como nós somos. 7 anos aqui, 7 anos e 3 meses, todo mundo está saindo do poder. Então, o que acontece? Essas facções se apoderaram de tal maneira, tá certo? Nas estruturas de poder e no nível de serem hoje inatingíveis e inatacadas, tá certo? Que a maioria dos governantes diz, eu vou mexer com isso, eu vou sair do governo, eu vou ficar na mira desse pessoal. Por quê? Porque eu vejo o governo federal sendo complacente e conivente com as facções. Você entende? Então, quando você não governa, olha, pelo discurso, você governa pelo exemplo de vida. É assim que você governa. Então, um presidente da República que faz a função hoje do Lula de embaixador do PCC e do Comando Vermelho, quando os americanos ameaçaram incluí-los como terroristas, você vê, o cidadão fica perplexo. Vem cá, mas que situação é? Qual é a função desse presidente da República? Então, se você tem um presidente da República, muito bem aqui colocado pelos meus colegas, certo? Se você tem um presidente da República que autoriza cada estado, por exemplo, em Goiás, legislei e disse, olha, quem faz incêndio criminoso de canavial não tem direito a sair ali, tá certo, por pagar aquela calção ali dentro. Não tem. Derrubaram minha lei no Supremo, tá certo? Agora, eu fiz a lei Goiás, porque aí o artigo 24 me dá o direito concorrente de falar o seguinte, não, aí é que eles queriam tirar de mim o CNJ e o Lewandowski. Porque aí eu disse, não, no meu presídio, aí eu tenho essa prerrogativa que a Constituição de 88 me dá, lá não tem visita íntima para faccionado. Lá não tem audiência sigilosa para advogado. Lá tem monitoramento ambiental. O que acontece? O crime faz assim. Então, quando você tem uma tropa que sabe que tem capacidade de trabalhar e você tem, ao mesmo tempo, divide essa responsabilidade com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa, com os tribunais, você vê que existe esse clima de apoio no sentido de conseguir. Agora, você tem que ter o exemplo. Se você não tem o exemplo, você não governa. Se você não tem um presidente da República que tenha a condição de sentar aquela cadeira, ele já está cheio amarrado de problema, de negociata, de corrupção e de tudo isso. Como é que ele vai ter austeridade para combater o crime? Como? Então, o crime é possível. Muito bem colocado aqui. Onde é que estão nossas Forças Armadas? Tem uma série agora, que diz o seguinte, olha, de 446 municípios na Amazônia, mais de 230 hoje já estão na mão dos 2 comandos e também venezuelanos, tá certo? Por terra e pela água é o Comando Vermelho, pelo ar é o PCC.
Então, a Amazônia brasileira hoje, as fronteiras, como citou aqui o Ratinho, onde é que está a função? Onde é que nós temos drone de longa distância? Onde é que nós temos satélite? Onde é que nós temos sensor térmico? Onde é que nós temos essa aparelhagem toda para poder fazer um combate, buscar parceria com os países limítrofes nossos, formar essa frente como nós temos nos estados, eles têm no Consul-Sud, eu tenho em Goiás, com Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Brasília. Vai lá fazer um assalto. As polícias nossas todas se juntam. Então o bandido sabe que não é lugar bom para eles. Você entendeu? Então, quando você tem esse nível de austeridade e de parcerias, e que tem na figura do presidente uma determinação que, olha, aqui no Brasil, bandido não se cria. Aqui vai ser combate para valer, tá certo? Então, eles vão saber que está na hora de procurar outro jeito de viver a vida. Só para... Eu só queria acrescentar uma perguntinha rápida para os três. Como é que vocês encaram essa interpretação de que, se for transformado em terrorismo, o crime organizado no Brasil abriria espaço para a vinda de forças militares externas? Eu queria ouvir rapidamente. Eu, particularmente, acho que, desse o nome que der, tem que ser prioridade do enfrentamento do Brasil, na verdade, sobre isso. Vamos colocar claro isso. É um problema nosso que nós temos que enfrentar com força, e independentemente da nomenclatura que se der. Seja facção, crime organizado, está afetando a vida das pessoas lá nas periferias, né, nos altos escalões, tem que ser absoluta prioridade do governo central. Então, a questão da nomenclatura, ela é subsidiária, vamos dizer, nesse debate. O importante tem que ter força, energia e foco do governo fazer o enfrentamento qualificado desses grupos criminosos. E vai ter que ter cooperação com os Estados Unidos. Claro. Porque os Estados Unidos, o que está acontecendo? Já o PCC está operando nos Estados Unidos já. A Flórida já tem a operação do crime organizado, com lavagem de dinheiro, compra de imóvel, compra de carro de luxo. Em 28 e é isso países. que os Estados Unidos estão olhando. Né? E ele vai olhar a América do Sul, que é onde é a matéria-prima de todo esse problema de narcotráfico está aqui. Né? Agora, nós temos um alinhamento histórico com os Estados Unidos, eu não vejo problema nenhum em construir uma solução para o combate ao crime organizado na América do Sul. Olha, qual o Não vejo problema. Qual é o problema que tem? Se você está tirando o país do controle de bandido, você está devolvendo o país para os cidadãos brasileiros, você está resgatando o Estado democrático de direito, aí você vai, não quero, porque aí a parceria, eu quero, se o Paraguai quiser acertar conosco, ótimo, se o Uruguai quiser, a Argentina, quem quiser, não tem problema. Os americanos são bem-vindos. Por quê? É com aquela tecnologia que nós vamos identificar essas entradas todas. São com satélites que nós vamos identificar essas fronteiras secas todas. É com o aparato que se tem hoje, com auxílio também dos helicópteros que eles têm, também de todos aqueles drones, tá certo? É que nós vamos atingir toda essa zona seca nossa e também a parte de mar. O litoral nosso aí também é uma das... Nossa marinha não dá conta. Nem nos portos eles não estão dando conta de combater o narcotráfico. O narcotráfico comanda os... Então, eu sou, como todos nós aqui, a favor 100% dessas parcerias para nós combatermos o inimigo que é de toda a sociedade. Colaboração, né? Não intervenção, naturalmente. Ninguém está falando isso. Falando colaboração, certamente. Antes do Chile, só tentar o poder de síntese dos senhores em 15 segundos. Esse projeto de redução da maioridade penal, Eduardo Leite, o senhor é favorável? Em que sentido, se é redução da maioridade? Nós temos um problema no sistema prisional brasileiro, vamos falar a verdade, né? Eu acho que você pode avançar numa discussão de maioridade penal desde que você consiga resolver um sistema prisional antes. Senão, nós vamos estar colocando dentro de um sistema que vai recrutar jovens para o crime também. Acho que a gente tem que avançar nisso antes. Eu gosto da ideia, mas acho também que tem que ter um debate profundo sobre esse assunto. Sou a favor. Em que projeto? Idade? Sou a favor. A idade já estava colocada, o Mendonça Filho tirou da PEC, vai voltar na discussão, já foi aprovado. E posso te dizer uma coisa a mais. Hoje, eu tive em Goiás 1.073 jovens no socioeducativo. Estou entregando o Estado com 198. Na hora que você endurece, que sabe que tem pena e que tem consequência, essa faixa etária de 16 anos tem que começar a responder, sim, pelos crimes praticados. Governador, e uma ideia que tem aí, que é nem 16, nem do jeito que está. Pune-se o crime. Não tem idade, é o crime.
um jovem de 16 anos cometer um crime, o crime é adulto e a punição será também. Lógico. Mas isso... Especialmente crime isso- contra a vida, né, Mitre? Isso Isso contra a vida Essa precisa é a ser mais duro. proposta do Mendonça Filho. Isso simplifica. Quando o governador do Não, estou Adley. dizendo, crimes contra a vida, acho que podem ser providenciadas também a questão da redução da maioridade penal quando você tem um crime contra a vida. Exatamente. Mas é importante insistir aqui, é uma ilusão achar que dentro do sistema prisional brasileiro que a gente tem hoje, na estrutura que ele tem, o Ratinho falou sobre o que está fazendo lá, nós também no Rio Grande do Sul estamos num processo de reestruturação de todo o sistema prisional. O Presídio Central de Porto Alegre era uma vergonha, era denunciado na Comissão de Direitos Humanos. As galerias eram tomadas pelas facções, o Estado colocava lá dentro e lá dentro operavam o crime, né, porque não havia nem as celas mais, fechava a grade da entrada da galeria e lá dentro circulavam livremente. Se você vai colocar essas pessoas dentro dessas estruturas que ainda existem, né? Como eu disse, eu demoli o presídio central, construímos um novo presídio, o Estado manda hoje no seu sistema prisional, mas ainda tem desafios e o Brasil inteiro ainda tem. Se a gente pensar em simplesmente, vamos colocar mais gente lá dentro, porque a gente quer endurecer penas, eu acho que tem que endurecer, porque vamos reduzir a maioridade penal e não vir acompanhado de uma estruturação do sistema prisional, nós vamos fazer com que lá de dentro se opere crimes aqui fora e recrute-se mais gente para essas facções criminosas. Então tem que pensar de maneira sistêmica e não achando que tem uma bala de prata, reduz a maioridade penal, resolve. Vai ter que vir acompanhado de uma série de outras ações. O governador Ratinho quer complementar? Não. Então tá. Chiles, por favor, começar sua pergunta pelo Ratinho, por favor, governador. Bom, vamos lá. 9 entre 10 economistas, para não dizer 10 entre 10 economistas, consideram que o problema fiscal é talvez o nosso principal problema, pelo menos a curto prazo. Quer dizer, nós temos um crescimento forte da dívida pública, juros a 15%, o Brasil em déficit primário crônico. Vamos lá. Qual a sua política econômica? Começando pelo fiscal, volta a ser uma política como teto de gastos, mais rígida dos governos anteriores? Se o arcabouço fiscal permanece? Qual é a estratégia, vamos dizer, do programa de reformas, né, e de política fiscal, política econômica do governo? O Chile, primeiro fazer com que a questão fiscal, ou a área fiscal, fale com a monetária. Hoje elas não se falam, não se combinam, não estão trabalhando de forma conjunta e planejada. Você vê um Banco Central trabalhando no sentido de segurar a inflação e para isso tem que levantar os juros, porque justamente a área fiscal não dá sinais para a monetária que vai se organizar e vai segurar o caixa para que o país possa dar perspectiva de honrar os seus compromissos. É isso. Então, primeiro, sem inventar roda, colocar uma boa equipe econômica, com credibilidade, porque a economia se trabalha com credibilidade. Se a equipe econômica tem credibilidade, isso ajuda a trazer tranquilidade para o setor financeiro, econômico, empresarial e assim por diante. Segundo, fazer uma diminuição da máquina pública, que é diminuir ministérios, começa pelo bom exemplo. Isso não quer dizer que vai ter redução de custo, muito pouco, mas é simbólico isso. Também é um gesto para demonstrar o compromisso que o governo, o presidente, tem com a questão financeira do país. E também já programar uma agenda de reformas. Reforma da Previdência vai ter que ser discutida novamente no Brasil. Se não para agora, vamos fazer uma reforma para 2050, mas já, para deixar dito para o mercado, para os investidores internacionais, olha, o país está preocupado com o futuro. Vamos organizar agora, as pessoas estão vivendo mais. Então, faz uma reforma de Previdência já, para mais daqui 20, 25 anos, 30 anos. Fazer a reforma administrativa, vai ter que ser necessário discutir isso. Hoje a inteligência artificial, ela passou a ser uma ferramenta importante para todas as áreas. Também é para a área pública. Então, como é que nós vamos trabalhar com essas novas ferramentas tecnológicas com o servidor público de carreira, que é importante ter, mas tem que ser modernizada essas carreiras. Então, eu penso que sim, é necessário fazer reformas e vai ter que ter uma agenda de reformas. A questão fiscal, vai ter que o governo demonstrar esse compromisso com a responsabilidade do Banco Central e demonstrar que tem um planejamento de forma conjunta, senão fica uma biruta de aeroporto. O Banco Central tenta puxar para um lado para segurar a máquina, no sentido de mostrar credibilidade, não deixar a inflação sair do controle, e o lado do governo gastança, sem nenhum compromisso, sem nenhum teto de gasto, que eu sou favorável, e ao mesmo tempo gastando mal. Nós gastamos 7 bilhões na COP. Não estou discutindo que a COP não seja importante, o assunto, questão da sustentabilidade. Mas gastamos 7 bilhões na COP. 7 bilhões. 7 bilhões
você conseguiria, se fosse colocado num planejamento urbanístico, asfaltar com galeria, calçada, iluminação de LED, mais de 600 cidades até 15 mil habitantes no Brasil. Uma bobagem, uma loucura. O problema do Brasil não é falta de dinheiro, é falta de onde colocar o dinheiro, de que maneira colocar Agora, o o Schiller dinheiro. perguntou sobre arcabouço e teto. Arcabouço acaba se o senhor virar... Eu voltaria àquilo que era a regra antiga, antes do arcabouço. Olha, E eu faria, desculpa, Carlos, só para encerrar, eu estudaria para o Congresso Nacional discutir na questão da lei de responsabilidade fiscal, que a partir do momento que você tiver superávit, estados, cidades e municípios, estados e o governo federal, se você tivesse superávit fiscal, você pudesse usar esse superávit para investimento em infraestrutura. Porque o que acontece hoje com as cidades e até mesmo muitas vezes com os estados? Você cumpre a lei de responsabilidade fiscal, você faz o teu orçamento. Aí você fez o orçamento para o ano, você, por algum motivo a economia está indo bem e você começa a ter um excesso de arrecadação, né? Um superávit de arrecadação. Ou você enxugou o custeio da máquina. Você, muitas vezes, o município tem que ficar comprando livro que ele não vai usar no final do ano. Chega em dezembro e começa a fazer licitação de livro para ele cumprir as regras de percentual de educação ou na saúde. Sem necessidade de investir. Eu vou investir meu orçamento, está organizado a minha saúde, está organizado a minha educação. Só que como ele é obrigado a gastar o percentual daquilo que ele arrecadou... Vinculação constitucional, então, vai ser revista. Só nesse detalhe. Nesse detalhe. Daria a alternativa, não precisa ser obrigatório, mas a alternativa, se ele quisesse usar para investimento em infraestrutura, não para custeio, eu acho que é uma modernização na lei de responsabilidade fiscal. Foi bom o governador Ratinho ter se estendido, porque ele estava um pouco a menos de tempo no nosso programa. Então, por favor, governador Caiado, sobre economia. Ô, Schiller, você colocou duas coisas: teto de gasto e arcabouço fiscal. Todas dois foram manipulados. Todos dois. Aí está o teto de gasto, está lá. Arcabouço, está ali. Aí vai uma lei para o Congresso Nacional e esse aqui está separado. Não entra na contabilidade do teto de gasto. Esse aqui não entra mais no arcabouço fiscal. Esse aqui não entra mais nisso. O que eu colocaria? Veja bem, isso é de consultar. Eu não sou economista, mas o que todos me mostraram, e assim, quase um sentimento geral, é que só tem um parâmetro que todo cidadão comum pode saber se você está realmente reduzindo o gasto ou não, é o percentual dívida PIB. Essa é a referência. O Lula pegou com 72%, está entregando com 79%. Dizem que até 80%. 82% já estou falando. Em 4 anos. Do 4 anos FMI, é isso, tem dois cálculos ali. Bom, mas eu sei que foi um endividamento, sem crise alguma, de quase R$1 trilhão, tá certo? Usado por ele. Simplesmente com política populista. Então, o parâmetro que todos me falam é assim, é teto de gasto, é arcabouço, o cidadão não tem como saber. Agora, se eu sei que dívida PIB hoje, vamos dizer, nós vamos receber lá amanhã, onde nós três aí vamos estar sentados lá, ó, é 80%, é 90%, certo? O que nós temos que comprometer é o seguinte, olha, nós vamos dar conta, mercado, fique sabendo que o nosso esforço vai ser de trazer 1% a menos. Todos os economistas me falaram, governador, você transmite uma noção de responsabilidade, neste momento os investidores virão. Então, você é resgatar essa condição. Olha, como você vai cortar 1% do PIB? Tá certo? Isso não é uma tarefa fácil. Todos nós sabemos disso. Não é uma tarefa fácil. Mas quando você está iniciando um governo, você tem esta credibilidade, que eu a usei como governador do Estado. As reformas eu as fiz no momento em que as pessoas achavam que eu seria impeachmentado no final do primeiro ano. Chego no último ano com 88% de aprovação. Então, o equilíbrio fiscal, ele é fundamental para a sua governabilidade, porque você dá continuidade às suas obras e os resultados chegam para toda a população. Então, este é o parâmetro que eu colocaria como prioritário para nós chegarmos a essa fase de comparação se o Estado está sim ou não cumprindo com a sua responsabilidade fiscal. Governador Eduardo Leite, se puder também acrescentar a sua visão sobre privatização, por exemplo, Correios com um déficit aí que a gente tem tido. Tudo aquilo que puder ser feito pelo setor privado tem que estar no setor privado. O papel do Estado não é ser empresário,
né? E mesmo políticas públicas de serviço à sociedade podem ser operados pelo privado, remunerados pelo público. Porque é uma ilusão achar que uma empresa pública é efetivamente pública, quando na verdade ela é privatizada pelos partidos políticos que ficam disputando, os sindicatos que se organizam para capturar aquela empresa para atender os seus interesses. Então, melhor que fique no setor privado. E em áreas essenciais o Estado regula, ele estabelece normativas, ele fiscaliza, né, a prestação de serviço, mas não necessariamente opera direto. Então, sou muito favorável, sim, a processos de privatizações para que possa ser viabilizado para o interesse público a melhoria da performance do setor privado. Então, o privado lida com a necessidade de ter performance para ter resultados, também, sim, de lucro, e isso faz com que você consiga ter mais eficiência. Vou dar um exemplo aqui. Privatização da companhia de saneamento nós fizemos no Rio Grande do Sul. A privatização que nós fizemos foi integral. Então, a empresa vencedora ela faz a captação da água, tratamento da água, distribuição da água e a coleta e o tratamento de esgotos. No Rio de Janeiro, se optou por um outro caminho, que se manteve uma empresa pública de fazer captação e tratamento de água bruta e se privatizou, se fez a concessão da parte da distribuição da água. O que acontece? Na nossa privatização, o custo da captação e tratamento de água bruta é de 40 centavos para a empresa privada. No Rio de Janeiro, a empresa privada compra da empresa pública por R$ 2,40, né, essa mesma quantidade de água. Então, ou seja, continua repassando para o usuário uma ineficiência de uma empresa pública. Para dar um exemplo, né? Mas quero pegar aqui a questão do teto e arcabouço só para repisar algo que é importante. Quando se aprovou o teto de gastos para o Brasil, foi num momento de enorme crise de credibilidade fiscal do país e ele era um instrumento para dar uma sinalização de que o país estaria comprometido a fazer reformas, porque não é o teto que resolve o problema. O teto impõe um limite de crescimento das despesas e, de certa forma, obriga o governo a tomar providências. Então, aquilo gera uma expectativa na sociedade, né, quem acompanha as contas públicas, que o governo vai ter que fazer reforma previdenciária, reforma administrativa e todas as outras necessárias para trazer a despesa pública para aquele patamar que o teto impõe. Depois vem o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, dentro desse governo, aposta, todo mundo falou quando foi aprovado o arcabouço fiscal, ele aposta muito no aumento das receitas e pouco avança sobre a redução das despesas. E está aí o resultado, o governo aumentou a carga tributária, o peso do governo né, sobre os ombros dos contribuintes, por isso que ele não serve como estrutura. Mas o ponto não é exatamente se vai ser arcabouço fiscal ou teto, é justamente o governo conseguir dar a sinalização de que ele está comprometido em reduzir despesa para trazer de volta essa trajetória de dívida PIB para o patamar correspondente ao que é razoável para uma economia emergente como a do Brasil, e nós estamos completamente desalinhados disso, e com isso conseguir apontar uma perspectiva futura de economia que ajude a reduzir juros mais rapidamente, por um duplo fator, né? A redução de juros deixa o dinheiro no mercado para poder financiar a atividade econômica, e que está sendo hoje drenado esse recurso para financiar o governo, que precisa emitir títulos para se financiar, e de outro lado, reduz o comprometimento da própria despesa do governo com o pagamento de juros. Porque o governo federal pagou no ano passado, a União, R$1 trilhão de juros. R$1 trilhão de juros. Então, como ele gasta mais, promete para a sociedade, vou criar mais um benefício, mais uma vantagem, mais um programa. Isso vai melhorar a vida do cidadão, mas como ele não consegue se financiar para isso, ele emite títulos com juros lá em cima e paga caro por isso. Então, a gente precisa fazer reformas profundas, só para concluir, e vamos ter que falar sobre os temas que não são tão simpáticos, porque eu concordo que tem que dar o exemplo na questão da redução dos ministérios, o governador Ratinho aqui está muito correto, né? Tem que dar a lição desde cima. Agora, não vai ser isso que vai resolver, vamos ter que discutir aquilo que ocupa o espaço no orçamento, e entre eles sim, previdência, né? E então isso vai envolver nova reforma previdenciária com efeitos mais imediatos. Tem que ter ajuste dinâmico nessa reforma previdenciária, não dá para ficar refazendo reforma previdenciária a cada 5 anos. E vamos ter que discutir questões de correção dos benefícios previdenciários que estão atrelados à correção do salário mínimo. Vamos ter que achar outra fórmula que contenha o avanço dessa despesa dentro do orçamento, senão não vai conseguir resolver. O debate está tão bom que o tempo voou, estouramos a boca do balão aqui. A gente vai voltar no próximo bloco com a pergunta do Eduardo Oineg, nesse nosso canal livre especial, nesse cenário novo que vocês veem aí, uma imagem agora ampla também desse cenário novo do nosso canal livre, com os pré-candidatos do PSD à presidência da República aqui na bancada, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, governadores. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já.
Boa noite. A gente está ao vivo agora também na tela da Band com o De Olho no Prêmio Noite de Oscar. Noite histórica para o cinema brasileiro que chegou com 5 indicações. Nesse momento, vamos lá. A gente tem o resultado em 3 categorias dessas, né, em que o Brasil foi indicado. Infelizmente, não veio ainda para o Agente Secreto nas categorias Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Fotografia. Ainda não teve Melhor Filme Internacional. Ainda não. Ainda não. Melhor daqui a Filme pouquinho. Internacional Só ainda fotografia. não teve. Melhor Fotografia que não fotografia é o Adolfo Veloso, que estava concorrendo, mas infelizmente E merecia não deu. muito. Merecia, né? Tiago Pascoaloto tá por aqui. Olá, na Brasil. Estou aqui na composição torcida, tá? do nosso elenco. A gente ainda tem chance, ó, Tiago Pascoaloto. Melhor ator, Melhor ator, Wagner Moura. filme internacional tem muita chance. Filme internacional tem muita chance, a gente estava falando sobre isso agora há pouco. O Agente Secreto é o meu palpite, a minha indicação. And melhor filme. Deixa eu apresentar aqui só os nossos convidados. Se você quiser continuar seguindo com a gente, é só entrar nos canais do YouTube, da Band e tudo mais, Band News TV. Daqui a pouquinho a gente volta, não vai dar tempo de apresentar os nossos convidados na tela da Band. Mas entra nas redes sociais da Band que você vai conferir tudo por lá. São R$400 por noite. Como? Eu paguei 800. Trivago. Prefiro usar o meu programa de fidelidade. Você pode no Trivago. Eu sempre reservo direto com o hotel. Pode fazer aqui também. O Trivago compara preços de mais de 100 sites para que você possa economizar até 50%. Achei que o meu site favorito tivesse o melhor preço. Preciso falar mais uma vez? Hotel Trivago. Semana do Consumidor no Ikegami Supermercados. Alcatra com maminha bovina peça quilo, R$ 43,80. Filé mignon bovino reserva 1941 peça quilo, no Clube R$ 68,50. Coxa e sobrecoxa de frango Gonzales congelado pacote quilo, no Clube R$ 5,99. Pernil suíno pururuca quilo, no Clube R$ 11,40. Refrigerante Pepsi Black 2 litros, no Clube R$ 6,25. Semana do Consumidor no Ikegami Supermercados. Vem aí a primeira etapa do ano da Copa Band de Beach Tênis. De 19 a 22 de março, com transmissão da Band, direto da Arena CT Summer em Botucatu. Inscreva-se em Let's Play e venha participar da maior competição da região. Copa Band de Beach Tênis. Realização Band Paulista, a TV dos grandes eventos. Organização Romagnoli Eventos. Amanhã, perseguição e correria. Facções criminosas que ocupam o litoral do Espírito Santo tentam intimidar as equipes da Força Tática. Para! Nossas equipes acompanharam os agentes da Romu e os cães farejadores em uma denúncia na região metropolitana de São Paulo. Que maconha. Se nós não achar quem estava na carga, você vai segurar o BO. Amanhã, meia-noite, Linha de Combate, na Band. Nós estamos de volta no Canal Livre, essa noite recebendo os 3 presidenciáveis do PSD, os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, do Paraná e Ronaldo Caiado, de Goiás. A gente começa esse bloco com a pergunta do Eduardo Oineg. Seguindo na economia, teremos um super ministro da economia ou essa área econômica pulverizada? Missão, enxugar o orçamento, né, as despesas do governo. Como? Se todo o dinheiro que entra vai embora e sobra um bocadinho para investimento e vai lá ao Congresso e leva 60 bi embora. Como é que vocês vão fazer isso? As despesas discricionárias estão alcançando, aliás, as despesas obrigatórias estão alcançando 95% do orçamento da União. Os próprios relatórios do Ministério do Planejamento apontam que ali na frente não há espaço para as despesas discricionárias, talvez nem para pagar as emendas parlamentares que, né, alcançaram a proporção que alcançaram. Então, por isso que precisa ser feita essa discussão, onde que está alocado esse orçamento, insisto. A gente tem que discutir como a gente reduz e torna eficiente toda a máquina, reduz ministérios, reduz estruturas, privatiza, enfim, mas tem uma parte substancial que é consumida por despesas previdenciárias e benefícios, enfim, que vão ter que ser revistos também. E é claro que precisa ser feito, inclusive, esse ajuste no andar de cima. Vamos pegar, com muito exemplo, teto remuneratório tem que ser teto, não pode ser
rooftop, como eu digo, né? Ou seja, estão colocando em cima do teto penduricalhos. Chega, isso tem que ser colocado de uma maneira didática, pedagógica, nos altos escalões, porque a gente vai ter que chamar todos, inclusive